palestrantes. Esse é o último webinar do CBR de ultrassonografia do ano. A gente tem a honra de fechar esse programa bacana do CBR, que ajuda a gente a promover a ultrassonografia de boa qualidade nesse país. E eu aproveito para convidar todos a assistirem o ano que vem os nossos webinars, que são mensais, e que sempre são com temas muito bons e muito interessantes. A gente apoia a execução da boa ultrassonografia e o CBR sempre apoia os bons profissionais e está aqui para ensinar aqueles que querem aprender sempre um pouco mais, assim como nós. Hoje, o nosso webinar é sobre defeito de cicatriz cesariana, que é um tema bastante atual e muito importante. E hoje a gente vai contar com quatro aulas, de cerca de 15 minutos cada uma. Eu vou iniciar a sessão falando sobre protocolos, de como a gente vai medir, trazer para vocês o protocolo mais recente, que é o protocolo que visa é, fazer uma medida padronizada da cicatriz de cesariana, é o consenso Delphi que traz. Depois, o doutor Benito vai falar sobre casos clínicos, o doutor Pablo Carvalho vai falar sobre o ponto de vista do cirurgião e o doutor Guilhermino vai falar sobre o ponto de vista do obstetra. Fazendo as apresentações da noite, como eu sou a primeira a falar, apresentar-me-ei primeiro. Eu sou Vanessa Lopes, sou ginecologista, sou ultrassonografista, com título de habilitação pela FEBRASGO CBR. Sou membro das comissões de titulação, Comissão Nacional de Ultrassom e a Comissão de Educação e Residência Médica do CBR. Sou diretora científica do IMED em Belo Horizonte. Além disso, também sou bacharel em filosofia e mestre em educação. Dr. Benito Secato é mestre e doutor em saúde da mulher, é professor emérito da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, professor adjunto da Faculdade de Medicina UniBH, membro da ALAUS, Academia Latino-Americana de Ultrassonografia, e é membro das comissões de titulação e ultrassonografia do CBE. O Dr. Pablo Carvalho é médico formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, residência médica em ginecologia e obstetrícia na maternidade Odete Valadares da FEMIG, médico do corpo clínico do Hospital Biocore e maternidade da Unimed BH, atuando como cirurgião ginecológico para procedimentos eletivos e de urgência. O Dr. Guilhermino Braz é formado pela Faculdade de Medicina da UFMG em 99, residência em ginecologia e obstetrícia em 2000 e 2001 na maternidade Odete Valadares da FEMIG, foi R3 em ginecologia e obstetrícia na maternidade Odete Valadares em 2022, especialização em uroginecologia e oncologia ginecológica na Clínica Ginecológica da Santa Casa de Belo Horizonte 2004 2007 e é sócio fundador da Casa Perinatal. Em meu nome e em nome do CBR, eu agradeço imensamente aos palestrantes por terem aceitado o convite e terem nos dado a oportunidade de ver palestras com pessoas tão brilhantes. Então, eu vou começar compartilhando a minha tela. Então, iniciando aqui para nós, eu vou falar um pouco de cicatriz de cesariana, o que é importante saber e relatar do ponto de vista da ultrassonografia. Em primeiro lugar, eu queria falar que eu não tenho absolutamente nenhum conflito de interesse nessa apresentação. E a primeira coisa que chega na cabeça da gente quando a gente faz um ultrassom e não está lá muito familiarizado com os nichos de cesariana é achei um defeito na cicatriz. O que que eu faço? Muitas vezes as pessoas fazem de conta que não vem. Outros realmente não veem porque não sabem avaliar. E na maioria das vezes as pessoas vêm e não sabem como se comportar, não sabem como medir. Isso era um problema até poucos anos atrás na literatura médica, isso dificultou um pouco até a confecção desse último consenso que eu vou trazer para vocês, porque as publicações, embora numerosas, elas tinham pouca consistência entre si, porque cada um fazia a descrição de uma maneira diferente.
eu descrevia de uma maneira, o Benito de outra, e cada ultrassonografista de uma maneira diferente, e assim os pesquisadores também. Então, o que a gente traz hoje é a maneira correta de avaliar a cicatriz cesariana, principalmente para dar a ela a importância que ela tem na realidade, nem mais, nem menos, e favorecer um bom segmento e um bom acompanhamento dessa paciente. Então, a gente tem que pensar, em primeiro lugar, qual que é a relevância desse diagnóstico. A gente tem que pensar sempre na relevância de qualquer diagnóstico que a gente faz na ultrassonografia, principalmente para que os nossos laudos, os nossos diagnósticos não levem a condutas iatrogênicas ou a condutas desnecessárias e, pior ainda, deixar de permitir que a paciente seja submetida a condutas necessárias. Como a gente vai ver aí mais para frente, a gente não tem um consenso na literatura de quando a gente acha cicatriz, quando ela é diagnosticada, quais pacientes devem ser efetivamente submetidos à correção cirúrgica do defeito. Não existe um cutoff, não existe uma coesão ainda das publicações, falando essa é a indicação X, essas não são indicadas, aquelas devem ser feitas. Então, isso cria para o médico uma dificuldade no aconselhamento, principalmente com relação às complicações que podem advir, se houver complicações que possam advir mesmo do defeito na cicatriz da cesariana. E uma pergunta que a paciente sempre faz para nós, para o obstetra, para o cirurgião: qual que é o risco de rotura uterina que eu tenho em gestações subsequentes, entrando em trabalho de parto ou não? E isso é uma resposta que, infelizmente, a gente não tem como dar com certeza. Existem vários trabalhos na literatura falando sobre isso, mas aí a gente ainda também não existe um consenso total sobre o risco, sobre quais pacientes deveriam ser aconselhadas a fazer uma cesariana e quais as pacientes que estariam liberadas para qualquer via de parto, seja ela a via vaginal ou a via cirúrgica. Cada um pode chamar do jeito que quiser: nicho, estimocele, defeito na cicatriz da cesariana, divertículo, saculação. Não existe também um nome que é preferencial. A gente sabe que estimocele é uma palavra que é mais usada e que é mais compreendida. Eu gosto de nicho, porque eu uso muito o protocolo mesmo, então me baseio na nomenclatura do nicho, mas uso estimocele também. Não importa o jeito que a gente fala, o que importa é que a gente comunique de maneira adequada aquilo que a gente está vendo. Por que é importante o nicho de cesariana? Porque ele está relacionado não só com o risco possível de rotura uterina, mas com outras complicações que são muito mais subliminares e muito mais importantes na vida da paciente de uma maneira geral, como sangramento uterino anormal, cólica, dismenorreia importante, complicações obstétricas como gravidez de implantação na cicatriz da cesariana, como acretismo placentário, como placenta prévia, e infertilidade. A gente tem muitos bons trabalhos falando da importância do diagnóstico da istimocele em pacientes que estão sendo submetidas a ciclos de fertilização assistida, fertilização in vitro, uma vez que a presença de líquido na cavidade da istimocele, ela refluindo para o endométrio, ela causa alteração no endométrio, que diminui sim a chance de implantação de embrião, mesmo que sejam embriões bons. Então, existe um risco de infertilidade ou de subfertilidade quando a gente tem a estimocele, por conta de uma alteração inflamatória nesse endométrio, com aumento de citocina, de fator de necrose tumoral, com aumento de fatores inflamatórios que fazem com que esse endométrio seja menos receptivo a embriões, seja de uma gravidez natural, seja de embriões implantados via fertilização in vitro. O tamanho do nicho e a espessura do miométrio residual, que a gente vai ver mais para frente, estão diretamente relacionados com o sangramento uterino anormal e as suas consequências mais graves, e um aumento do risco de rotura uterina em gravidezes subsequentes. Não existe nenhum consenso na literatura que fale um nicho grande é um nicho acima de tantos milímetros. Então, isso também traz um caráter muito subjetivo para o que seja um nicho grande.
Tudo que é muito subjetivo é complicado e é difícil da gente parametrizar, mas de todo modo, quanto maior o nicho, maior as suas repercussões e maiores os efeitos na paciente. A incidência do nicho de cesariana tem aumentado, porque o número de cesarianas tem aumentado, e a incidência varia amplamente aí de acordo com a literatura. Incidência é diferente de presença de sintomas, uma vez que a gente tem muita paciente que tem nicho de cesariana, que tem estimocele, mas tem absolutamente nenhum sintoma, são completamente assintomáticas, e o achado é um achado ocasional de um exame de rotina. Esse aqui é a referência do protocolo Delphi, que traz para nós um consenso, dizendo para nós o que medir, como medir e como relatar. Eu trago para vocês uma perspectiva um pouco mais resumida do protocolo, algumas medidas que vocês vão ler no trabalho, elas têm muito interesse acadêmico e pouco prático, então eu trouxe para hoje os aspectos que são efetivamente práticos para a nossa lida diária. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber qual que é a definição que o consenso dá para nicho, para estimocele, para divertículo. É uma indentação ou um defeito no miométrio anterior, no local da cicatriz da cesariana, que tenha pelo menos 2 milímetros de profundidade. E profundidade a gente vai ver que é no eixo antero-posterior do útero. O nicho pode ser classificado como simples com um ramo ou um nicho complexo, a gente também vai ver exemplos disso. O ramo do nicho, um ramo ou vários ramos, é uma porção mais fina, oriunda do nicho principal, que vai se projetar em direção à serosa, com uma largura menor que o nicho principal. A gente também vai ver o que é o nicho principal e o que é um ramo. A espessura do miométrio residual, que é extremamente importante e é um ponto difícil e que a gente deve procurar o máximo de cuidado para que ele seja reprodutível. A espessura do miométrio residual é medido do ápice do nicho, ou seja, da porção mais próxima da serosa até a superfície do miométrio anterior, sempre perpendicular ao maior eixo do nicho, excluindo-se qualquer traço de fibrose que tiver ali na região da serosa e perpendicular a ela. Então, a gente não mede fibrose, a gente não mede processo fibrocicatricial. Como a própria definição diz, a gente mede miométrio residual. Então, é preciso que a gente veja miométrio. E a espessura do miométrio adjacente, como a gente vai ver no próximo esquema, é a medida cranial ao nicho, logo depois que o nicho acaba, da totalidade do miométrio anterior, livre do nicho, que está saudável, excluindo-se também o endométrio, o mais próximo possível do nicho, para a gente ter uma ideia, isso principalmente para orientar o cirurgião. Um outro ponto importante é a gente mapear a distância do nicho até o orifício interno do colo, para que a gente possa ajudar o cirurgião. Então, aqui é um nicho pequenininho, é um nicho simples de cesariana, e isso aqui é o que os autores... perdão. Isso aqui é o que os autores chamam de regras de ouro para a medida do nicho no dia a dia. São regras práticas, simples, que a gente deve usar no dia a dia. Primeiro, a medida sempre deve excluir o endométrio. Parece fácil, mas não é. Muitas vezes as pessoas acabam medindo a profundidade no nicho para mais, porque elas acabam considerando a presença do miométrio, principalmente quando o nicho é um pouco mais alto, a cicatriz é um pouco mais alta ali na região ístmica. A gente precisa iniciar por um plano sagital médio, estrito, e fazer a avaliação lateral até encontrar o maior tamanho do nicho. Isso é muito importante, porque não necessariamente o maior tamanho do nicho é no eixo sagital médio. Então, a gente vai deslocando o transdutor lateralmente até a gente achar a maior extensão do nicho. Aí a gente vai parar a imagem e aí a gente vai medir. Profundidade, extensão e largura devem ser medidas em seus maiores diâmetros. Profundidade no eixo antero-posterior, extensão no eixo crânio-caudal e a largura medida no eixo látero-lateral no corte axial. Profundidade e extensão no corte longitudinal e a largura no eixo axial do útero. O miométrio residual deve ser medido em sua porção mais fina, por quê? Porque a gente está querendo fazer uma predição de risco
Então, este aqui é o miométrio residual, logo acima do nicho, a gente não mede fibrose, a parte ecogênica mais clara é a parte que é da fibrose, então ela não deve ser medida. A nossa intenção é ver qual que é a quantidade de miométrio que está ali na frente do nicho, que vai trazer para nós a tranquilidade de mostrar para o cirurgião, precisa abordar, não precisa, e como que isso deve ser feito, qual que é o ponto, existem pontos de corte na literatura para abordagem esteroscópica ou para abordagem videolaparoscópica. E no plano transverso, no plano axial, é sempre utilizado a parte mais extensa no nicho para medida da largura, tá? Então, aqui são esquemas visuais do próprio trabalho, vocês podem consultar isso no próprio artigo. Então, aqui a gente vê a extensão do nicho, que é no eixo crânio-caudal. A gente tem que medir a maior extensão dele. Se a maior extensão dele não for na base, a gente mede a base do nicho e mede a maior extensão dele, ok? A profundidade do nicho, ela é sempre perpendicular à linha do endométrio e sempre em direção à serosa. Caso o nicho tenha algum ramo, então, por exemplo, aqui a gente tem um nicho simples, aqui a gente tem um nicho aqui um nicho complexo, porque a gente tem, aliás, um nicho simples com um ramo, porque aqui é a parte principal do nicho, é a cavidade maior, e aquele bracinho mais fininho é o ramo do nicho, que no caso aqui, nessa figura que está menos contaminada por legenda, é mais fácil da gente ver. Então, o miométrio residual, perdão, a profundidade do nicho, ela vai ser medida da maior altura. Se a maior altura tiver a sua medida a partir do nicho principal, ok. Mas se ela tiver a partir do nicho, a partir de um ramo do nicho, a gente vai medir essa profundidade a partir do ramo. Se a gente tiver vários ramos, a partir do ramo mais alto. Lembre-se que os ramos, eles estão sempre em direção à serosa e nunca laterais. E a largura, sempre excetuando-se o endométrio e a maior medida dela no eixo axial. Aqui no nicho principal, a gente vê a cavidade maior e um pequeno ramo mesmo, nem sempre é tão fácil da gente ver, mas na maioria das vezes a gente consegue identificar. Então, se a gente for medir o miométrio residual, é a partir da sua porção mais fina, tá? A gente vê aqui, ó, o miométrio residual a partir do ramo e a partir do nicho principal. Quando a gente tem somente o nicho simples, é a partir da parte mais próxima da serosa. Lembre-se que a gente não mede a porção fibrótica. O trabalho pede para a gente medir também, no eixo crânio-caudal, o tamanho, a extensão do maior ramo do nicho. Isso não tem muita aplicabilidade prática, mas se você tiver ramos grandes, isso pode ser uma informação adicional. Mas o principal é a gente medir o nicho como um todo, informar se ele é simples com o ramo ou se ele é complexo, e prestar muita atenção a quem está mais próximo aqui da serosa, para a gente poder conseguir medir o miométrio residual. Essa aqui é a medida do miométrio adjacente. Assim que o nicho terminar, a gente vai medir o miométrio saudável, próximo ao nicho, onde não tem absolutamente nenhum defeito, perpendicular à linha endometrial e não incluindo o endométrio, a partir da linha endometrial até a serose uterina em um plano longitudinal. Aqui a gente vê um nicho simples, fácil da gente ver, ele contém líquido, então tem um conteúdo anecoico, então ele é fácil da gente visibilizar. Então, vocês veem que a gente vai ajustando a imagem. Ele não precisa, vou voltar um pouquinho aqui para a gente ver. Você vê que a gente vai fazendo a báscula lateral e não necessariamente o maior eixo dele é no eixo sagital estrito. E aqui no transverso também a gente vai procurar a maior extensão do nicho e medir. Voltando aqui um pouquinho, dar uma pausa aqui só para a gente ver. Se a gente fosse medir o miométrio residual até da pontinha do nicho,
até aqui em cima, desconsiderando-se qualquer fibrose. Aqui a gente tem um miométrio residual até bem bonito aqui, e um pequeno nicho com conteúdo. Vejam que a gente tem conteúdo dentro da cavidade uterina também. E esse é numa paciente com queixa de sangramento anormal. Aqui é um nicho que muitas vezes a gente encontra que é mal delimitado, porque às vezes ele fica com conteúdo sanguíneo e a gente não consegue delimitar. Nesses casos, se a paciente é sintomática ou se existe necessidade de exploração por conta de uma possível transferência de embriões, a esterosonografia pode mostrar se isso aqui é tecido cicatricial ou se isso efetivamente é um nicho e qual que é o tamanho dele. Então, nesses casos, para nichos mal delimitados, para nichos que não têm conteúdo anecóico, onde a gente não consegue uma boa visualização, a esterosonografia, ela faz a diferença. Então, aqui a gente vê um nicho que tem uma profundidade grande, mas uma pequena extensão, sempre observando não medir o endométrio, e depois a gente mede o miométrio residual aqui em cima. O miométrio adjacente a gente mediria aqui, logo depois do eixo, do endométrio até a serose. Aqui mais um caso, o Benito vai trazer bastante caso para nós, isso aqui é só para ilustrar, são nichos maiores, aqui a gente não tem nem miométrio residual, é um defeito total na parede anterior. Os úteros retrovertidos são os que têm os nichos piores e mais bizarros, a gente vê aqui um nicho complexo, vejam que a gente tem porção mais sólida no interior, várias irregularidades na cavidade, útero retrovertido é mestre em acontecer isso. E aqui a gente tem nicho complexo, vejo que a gente tem até imagens anecóicas, é preciso ter muito cuidado, porque às vezes cistos de Nabot podem simular nichos simples, então a gente tem que tomar muito cuidado e avaliar criteriosamente. Aqui uma medida de miométrio residual, aqui um nicho simples com um raminho, e aqui mais um nicho simples com um ramo. Então, um complexo e dois simples com um único ramo. Vejam que eles se estendem para cima do nicho principal em direção à serose. Muito bem, então, o que esse consenso traz para nós? Que existe uma necessidade premente de sistematização e, principalmente, que a gente precisa avaliar bem esse nicho, se a paciente é sintomática, se a paciente vai ser submetida a ciclo de fertilização in vitro ou reprodução assistida, qualquer uma que for, ou se ela tem o desejo de uma nova gestação espontânea. A gente precisa avaliar criteriosamente dentro do protocolo, para que todos consigam falar a mesma linguagem, para que seja reprodutível, as pessoas consigam se comunicar. É importante a gente medir o miométrio residual, e nas pacientes assintomáticas ou que não se suspeita de que o nicho pode ser causa de infertilidade, essas pacientes não devem ser abordadas. Nichos de cesariana em paciente assintomática, ele deve ser descrito no laudo, mas não ter conotação patológica, uma vez que a paciente não tem sintomas, tá? E o que a paciente discute muito com a gente e que vou deixar para Benito, Pablo e Guilhermino discutirem, são riscos futuros. O que fazer, uma vez diagnosticado o nicho, a respeito de rotura em gestações futuras? A gente tem poucos estudos, um dos estudos maiores, mesmo assim, ele tem um N pequeno, ele fala sobre o risco de descendência e rotura quando o nicho é grande, mas a gente não sabe o que é um nicho grande, a partir de quando se fala que o nicho é grande, mas também é um trabalho que tem alguns problemas. A gente não tem ponto de corte aceito universalmente, a maioria dos autores sugerem de 2,5 a 3 milímetros para partir disso, de miométrio residual, para indicar a intervenção, mas existem autores que são um pouco mais rigorosos e baixam esse cutoff para 2,5. Então, a grande parte dos autores 2,5 a 3 e alguns autores 2,5. A partir daí as pacientes deveriam ser submetidas à intervenção cirúrgica. Nas pacientes grávidas, a gente deve usar a mesma técnica, e aí há um outro problema, qual que é a orientação que se dá para essas pacientes? Alguns trabalhos falam que a espessura de miométrio menor que 2 milímetros vai indicar o maior risco de rotura uterina e deiscência, não diz que isso é uma contraindicação ao parto normal, mas fala do risco aumentado para isso. Os autores indicam a triagem de paciente no primeiro trimestre, e hoje em dia a gente sabe que é preciso que a gente fale sobre isso. E a avaliação no terceiro trimestre, ela também pode ser feita, ela não é fácil, e a medida do miométrio residual.
tanto por via transvaginal como por via transabdominal. Aqui são casos de nicho em pacientes grávidas, e aqui é um esquema de um trabalho bastante interessante, falando da avaliação do miométrio residual em pacientes no terceiro trimestre, por via transabdominal e por via transvaginal. Um segmento uterino normal, A e B, espesso, onde você vê, e um segmento uterino afilado em C e D, por via transabdominal e transvaginal. O difícil é falar o que fazer com essas pacientes. A literatura não tem resposta. Eu vou deixar essa resposta para o doutor Pablo, para o doutor Benito e para o doutor Guilhermino, para a gente levar, é usar o protocolo, é avaliar bem as pacientes com sintoma, é fazer a medida do nicho dentro do protocolo e não sair dando, nós que somos ginecologistas, olha, a gente ginecologista é esse cacoete, né? Nós que somos ultrassonografistas, a gente não deve orientar condutas, a gente deve fazer o nosso trabalho bem feito, orientar a paciente, explicar o achado, mas a conduta é sempre do médico assistente. A falta de cutoff dificulta, mas eu acho que ações atabalhoadas ou exames feitos fora do protocolo ou mal feitos, eles são os maiores responsáveis por consequências ruins para as pacientes e condutas iatrogênicas. Obrigada, gente. Aqui estão os meus contatos. Quem quiser os artigos ou quiser discutir um pouco mais, eu estou à disposição. Muito obrigada.